Fala aí galera, beleza? Aqui é o Rafael. Bom, nesse vídeo de hoje eu vou contar aqui mais ou menos como é que foi minha primeira experiência com Dragon Ball. Bom, Dragon Ball estreou no SBT no ano de 1996, exatamente em agosto. E ele passava de segunda a sexta. E eu me lembro que a primeira vez que eu vi, assim cara, vai parecer meio que clichê, mas eu me interessei na hora. Em 1996 eu devia ter o quê? Uns 9 anos de idade, 10 anos de idade. Então naquela época assim, a gente não tinha muito poder crítico em relação a animes, desenhos, coisas que passavam na época. Mas eu me lembro que quando eu vi Dragon Ball assim, foi paixão à primeira vista. E acompanhei todos os episódios que passaram no SBT. E outra coisa que muitas pessoas não sabem, Dragon Ball na época que estreou no SBT, a dublagem era outra. A equipe de dublagem que dublou na época foi da Gota Mágica, então todos os personagens tinham as vozes trocadas, vozes diferentes. Mas infelizmente o Dragon Ball só passou até uma parte, assim, eu não me lembro qual foi o capítulo que parou, mas eu lembro que foi o capítulo que o Goku é derrotado pelo Tal Pai Pai, e o Tal Pai Pai pensou que ele tivesse matado o Goku, pegou as esferas e foi embora, sendo que o Goku ainda estava vivo. Ele escalou a Torre Karin, até a Torre Karin, para ficar mais forte, para ter poder suficiente para derrotar o Tal Pai Pai. E assim se encerrou o Dragon Ball em SBT, porque toda vez que chegava nesse episódio, retornava para o começo de novo, aquela parte do que a Bulma encontra com ele nas montanhas e seguia a história tudo de novo. Então, de 96 até 97, 98, isso aí ficou até 97, o fim de 97 ficou se repetindo, até que não passava mais no SBT. Então, acabou Dragon Ball? Não acabou Dragon Ball. Aí eu vou te contar como é que foi a minha segunda experiência. Aí já foi na Band, quando na Band começou a passar Dragon Ball Z. Mas no começo eu não associei o Dragon Ball a Dragon Ball Z. Até porque na história de Dragon Ball Z, o Goku já está grande, tem outros personagens que não tinham aparecido em Dragon Ball até aquele momento que eu assisti no SBT. Então, eu demorei até eu era muito novo ainda, muito jovem, então eu demorei até um pouco para associar. Mas assim que eu associei, cara, é o que eu comecei a gostar ainda mais do anime, porque eu sabia que ia ter uma grande continuidade e tinha muita história ainda para contar em relação ao Goku, o Goku na sua juventude, na sua infância, na sua adolescência. Então eu me interessei ainda mais. Aí já viu, né? Aí comecei a comprar revistas, porque na minha época, não sou tão velho assim, né? Mas na minha época era para gente saber sobre um anime, qualquer anime que você quisesse saber sobre ele, coisas que não tinham acontecido ainda, que não tinham aparecido pra gente na televisão, nós tínhamos que comprar revista. Comprar revistinha. As pessoas da minha época vão lembrar. Tinha aquela revista da Enshin, Ultra Jovem, Heróis. Heróis é um pouco mais antiga, época de Cavaleiro do Zodíaco, mas enfim, tinha inúmeras revistas que pra gente na época era um pouquinho salgado o preço, né? Embora nos tempos de hoje, se eu falar que a revista custava R$3,90, R$2,90, e a gente tinha que comprar revistas para saber sobre o futuro, sobre as coisas que iam acontecer ainda, que a gente ficava curioso. E quando passava na Band, cara, assim, o Dragon Ball Z, eu me lembro que ele foi do início, é claro, até o fim. Depois do fim da saga do Freeza, ainda teve um filler que foi do Gallic Jr., o retorno de Gallic Jr., e quando chegava ali no final daquele filler, se retornava pelo começo de novo. Então a gente queria saber, né? Eu queria saber o que acontecia depois. O que vinha depois? A gente não sabia. Até que um dia eu fui numa loja de games, quem da minha época sabe, tinha esses... Você pagava 1 hora, você pagava R$1, jogava meia hora, e, enfim, você pagava o que você jogava. E lá que eu fiquei sabendo, por incrível que pareça, que tinha outras sagas. Que vinha os Androids, 19 e 20, que tinha os 16, 17, 18. Aí depois vinha o Cell, depois do Cell vinha o Majin Buu e por aí vai. Então eu fiquei, cara,
a cada coisa que eu via mais sobre Dragon Ball, eu me apaixonava mais ainda. Então, através dos games, das revistas, que eu fiquei sabendo, sobre as outras sagas, os outros personagens, mas, enfim, isso foi durando, e eu achei que isso fosse acabar, essa paixão por Dragon Ball fosse acabando com o tempo, que eu fosse ficando mais velho, mas, cara, só tem aumentado. Embora Dragon Ball Super não tenha empolgado tanto assim quanto os seus antecessores, mas ainda tem um pouquinho do que Dragon Ball tinha antigamente, entendeu? Acredito que na próxima temporada ou no próximo anime relacionado a Dragon Ball, que vai acontecer, que isso é certo de acontecer, eu acho que eles vão melhorar um pouquinho mais a qualidade dos traços, acredito eu, porque algumas coisas deixaram muito a desejar, e acredito que a história em si ela vai ser um pouco mais bem planejada, digamos assim. Vai ter um pouco mais de conteúdo relacionado a Dragon Ball, entendeu? Que todo mundo diz que Dragon Ball não tem história, mas isso é uma outra discussão para um outro vídeo, tá bom, galera? Então eu contei aqui um pouquinho da minha primeira experiência com Dragon Ball. E qual é a sua? Como é que foi o seu primeiro contato com Dragon Ball? Como é que foi essa primeira experiência? O que você achou de primeira impressão? Me conta aí, deixa nos comentários. Não deixe de comentar aí como foi a sua primeira experiência com Dragon Ball, como é a sua experiência com Dragon Ball hoje. Não deixe de comentar aí. E não esquece daquele like maroto que só vocês podem me dar, tá bom? Conto com o apoio de vocês. E até o próximo vídeo. Fui!